Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma semaninha para concluir o nosso assunto de termoquímica. Hoje nós vamos falar de lei de Hess e de espontaneidade das reações, ok? Vamos embora? Vamos embora! Lei de Hess, pessoal, talvez seja, da termoquímica, um dos assuntos mais cobrados no Enem. Um dos assuntos preferidos dos nossos vestibulares. Vale salientar que Hess, German Rey Hess, ele foi dos cientistas que conseguiu identificar aquilo que nós chamamos de mecanismo das reações. Hess, no século XVIII, ele se debruçou a tentar entender como as reações aconteciam no seu íntimo. E ele percebeu que, aparentemente aos nossos olhos, aquela reação que acontecia de uma determinada forma guardava dentro de si um longo caminho traçado, desde o seu início até chegar ao produto final. E no meio desse caminho eu tinha aquilo que nós chamamos de etapas intermediárias de uma reação. Então Hess conseguiu determinar que as reações tinham mecanismos de funcionamento. E por que isso foi tão importante para o legado do conhecimento da química? Pelo fato de que, quando o homem entendia todo esse caminho, ele podia interferir num determinado ponto do desenvolvimento da reação para conduzi-la por outro caminho, para modificá-la, para torná-la mais curta, torná-la mais longa, interferir no resultado final de uma reação. Então, esse tipo de conhecimento ele foi muito importante para o futuro desenvolvimento de materiais e de melhoria dos processos, para que a gente então atinja uma determinada relação de aproveitamento melhor da reação. Isso é, por exemplo, uma das grandes aplicações desse entendimento do mecanismo da reação é exatamente o desenvolvimento de medicamentos contra o desenvolvimento de doenças, tá certo? Então, por exemplo, uma doença ela vai se desenvolvendo. Quando eu entendo todo o caminho de desenvolvimento de uma doença, eu vou então interpretar que determinados pontos desse desenvolvimento podem ser, vamos dizer assim, anulados por alguma substância extra. E é assim que os medicamentos agem. Eles agem interferindo no desenvolvimento da doença e anulando aquele desenvolvimento, fazendo com que seu corpo, de fato, se recomponha e você possa superar aquela doença. Então, essa descoberta de Hess de determinar que as reações elas têm etapas, ela foi de grande valia para o envolvimento e o desenvolvimento ali do conhecimento sobre as reações. E, obviamente, quando o homem passa a conhecer todas as etapas reacionais, ele também tem como informação dessas etapas a energia, o calor envolvido em cada uma delas. E foi a partir desse conhecimento de Hess que também conseguimos refletir isso na determinação da entalpia de uma reação. Ao saber as etapas que aquela reação global constitui, fazendo o somatório do calor de cada etapa dessa, eu tenho o calor envolvido em toda a reação global. Ok? Então Hess foi de fundamental importância. Então, o que é que significa aí o trabalho de Hess? Que conceito a gente pode entregar a Hess? Então, ele diz aqui, nas considerações, que o ΔH de uma reação independe da forma como ele é calculado. Depende apenas do estado inicial e final do processo. Agora, a parte mais importante é que vem no próximo parágrafo, onde ele diz que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas que a constituem. E é nesse gancho que a gente vai aplicar a lei de Hess. Vamos para a prática, tá? Eu tenho aqui um exemplo de uma reação simples, extremamente presente no nosso dia a dia, que é a combustão. E quando eu falo da combustão de forma generalizada de compostos orgânicos, eu digo que estou fazendo a combustão daquele que é o elemento mais importante dos compostos orgânicos, que é o carbono. Então eu peguei a reação mais simples da combustão, que é eu pegar o carbono, tá? E colocar para reagir em contato do comburente, que é o oxigênio, e quando essa reação é completa, ela então obtém o gás carbônico, o dióxido de carbono. Eu quero descobrir quanto vale o ΔH dessa reação. Bem, dependendo dos dados que lhe dão, você pode usar
uma das metodologias de cálculo de entalpia. Já estudamos duas delas na aula passada, que foi o cálculo da entalpia através do calor de formação e o cálculo da entalpia através da energia de ligação. Hoje nós vamos fornecer dados para que você então calcule a entalpia de uma reação química. No caso, os dados estarão associados às etapas com que essa reação ela se faz. Então vejam só aí, ó. Eu tenho aqui a reação de combustão sendo feita através da primeira etapa. No caso, eu digo aqui que quando o carbono reage com a metade do oxigênio, ele vai gerar o monóxido de carbono. A gente diz que quando se obtém monóxido de carbono na combustão, essa combustão é incompleta. Porque completa ela é quando ela atinge a maior oxidação do carbono, que é o dióxido de carbono. Então, se eu obtenho apenas o monóxido de carbono, eu estou obtendo uma primeira etapa dessa oxidação, porque essa oxidação continua. Continua quando o monóxido reage agora com outra molécula de oxigênio para gerar finalmente aquele que é o dióxido completo, a oxidação completa do carbono. Então percebam que aqui eu tive o carbono reagindo com meio mol de oxigênio obtendo o monóxido, e na sequência o mesmo monóxido reagindo com meio de oxigênio me dando o dióxido de carbono. Então eu tive aqui a reação em etapas, aonde essas etapas somadas, elas vão nos dar aqui, deixa eu pegar aqui, elas somadas, ela vai me dar a reação global. Aí eu tenho aqui, somando essa reação com essa. O interessante é que quando você trabalha esse princípio de Hess, você então pode usar as etapas na obtenção da reação principal como se fossem equações matemáticas, porque somadas elas vão obter o produto final e algumas substâncias intermediárias, que são aquelas que são obtidas na primeira etapa, tá? E consumidas na segunda etapa. Vejam que o monóxido de carbono foi gerado na primeira, mas imediatamente ela foi consumida na segunda. Então isso se chama substância intermediária. Vale salientar que o surgimento e o consumo imediato dela é uma substância que não vai interferir na situação final. Tanto que se você interpretar isso como equação matemática, você elimina o monóxido de carbono naturalmente. Porque, considerando isso como se fosse uma equação, você teria a igualdade, e aquilo que está em lado oposto à igualdade, em um sistema matemático você simplifica, você cancela, tá certo? Já substâncias iguais do mesmo lado da equação, você soma. Então, o que é que você vai obter da soma dessas equações? O carbono, está aqui, os oxigênios somados, está aqui, e o dióxido de carbono. Então, quando a soma das etapas me dá exatamente aquela equação que eu chamo de equação global, então aí eu tenho, de fato, a lei de Hess impressa. E aí, quem será o ΔH final? Vai ser a soma dessas energias. O ΔH será igual a menos 30 menos 20. Esse ΔH vai ser igual a menos 50 kJ. Beleza, pessoal? Então a lei de Hess ela é simples, ela é fácil de entender. No caso, temos as etapas e temos a reação global, a reação principal. As questões sempre vão propor isso. Ela vai falar sobre uma reação dita principal e vai te dar como dados fornecer a ti as reações em etapas, tá? Qual é a dificuldade que vai se impor perante o seu trabalho? É que as etapas, quando fornecidas, elas não estão escritas da melhor maneira para que, quando somadas, eu tenha a reação global. Então aí vai dar a você a atenção e o trabalho devido de analisar as etapas, ver se elas estão em função da etapa global. Se elas não estiverem, você vai ter que fazer modificações em cada etapa a fim de que a equação global apareça, tá certo? E para isso você vai utilizar recursos. Como eu disse a vocês, as equações termoquímicas elas podem ser tratadas como se fossem equações matemáticas. E qualquer mudança que você queira fazer nela, você pode
multiplicar por um determinado fator, caso a quantidade seja maior ou menor. Você pode dividir, no caso quando ela for menor. Você pode inverter uma reação em que se obtém produtos e aquele produto eu não quero ele naquela posição, mas sim como reagente, aí você inverte. Ou então ainda, no final de tudo, que é a parte principal, somando as equações. Beleza? Então vamos lá, vamos para a prática para poder a gente colocar isso em trabalho. Então, ó, uma reação mais direta, só para poder a gente ver o que é esse manuseio das etapas, me diz aqui. Calcule o ΔH da reação abaixo. O fósforo reagindo com 10 mols de cloro, obtendo 4 mols do pentacloreto de fósforo. Ele botou aí, ΔH igual a uma interrogação. E quais os dados fornecidos? São fornecidos reações químicas. Estas, então, interprete como se fossem etapas. O que é que você vai fazer agora analisando essas etapas? Você vai fazer o seguinte, você vai analisar a reação principal, certo? Cada componente e procura ela dentro da etapa. Vê se ela está na posição correta, se ela está como reagente ou como produto, de acordo com o que a Global quer. E também dá uma observada no quantitativo que ele necessita dos componentes da Global. Vamos começar a fazer isso? Vejam só. Essa daqui é a reação global. Reação global. Pois é ela que ele quer descobrir o ΔH. E aqui são as etapas. Etapa 1 e etapa 2. Vamos começar. Olhando para a global, o global pede P4 no reagente. Aí você procura e percebe que o P4 está na primeira etapa, está no reagente, como a global deseja, e contém a quantidade igual. Um P4, um P4. Então essa primeira reação me fornece o P4 no lugar certo com a quantidade certa. A primeira reação não precisa fazer nenhuma modificação. Já a segunda reação, ela tende a sofrer modificação. Vamos ver qual é que ele quer. Bora lá. Eu preciso de 10 cloros. Os cloros estão nos reagentes como se deseja. Então, na hora de fazer o somatório, esses cloros vão ser somados. Mas no momento inicial, a primeira reação me dá 6 cloros e a segunda me dá apenas 1. Se eu somar 6 com mais 1 cloro, vai me dar 7 cloros, o que é insuficiente para que a global seja satisfeita. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Para que somado a 6 chegue a 10, eu preciso de 4 mols aqui. Então, se eu preciso de 4 mols de cloro, eu tenho que multiplicar essa reação aqui por 4. Que é para se adequar ao que a global precisa. Veja que isso se confirma quando eu analiso o PCl5. Veja que ele quer o produto e a segunda reação me dá o PCl5 no produto. E veja que ele precisa de 4 mols. No momento em que eu multiplicar por 4 mols, eu vou ter exatamente os 4 mols necessários. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever agora as reações já adequadas para ver se o somatório delas vai me dar a reação global. Então vamos lá. A primeira eu não preciso alterar nada. Então vai ficar P4 mais 6Cl2, obtendo 4PCl3. O ΔH da primeira equação se mantém em menos 1279. Já a segunda eu tenho que multiplicar por 4. Então vai ficar 4PCl3 mais 4Cl2, obtendo 4PCl5. E a entalpia também multiplicada por 4 vai dar 124 vezes 4. 400, negativo se mantém, 498 é o valor que eu obtenho. Opa, 496. Deixa eu apagar aqui. Tchan. 496. Voltando. 496. Ah, meu Pai eterno. Errei, meu povo, de novo. Coloquei um 9. Então, deixa aqui 496. Agora é fazer o somatório, para ver se a global aparece. Lembrando que substâncias em lados opostos serão canceladas. Substância de mesmo lado, tá? Ela vai ter aqui o somatório. Então, quando eu tenho 6 mais 4, me dá 10Cl2. E o produto 4PCl5. Vejam, então, que a reação global ela foi satisfeita de acordo com o que se queria no enunciado.
E agora eu vou fazer o somatório disso. Como os dois valores têm sinal negativo, eu vou somá-los, tá? E aí mantém o sinal negativo. A soma disso daqui vai me dar 1.775 kJ. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, nesse caso, entre as etapas para satisfazer a global, eu multipliquei a segunda etapa por 4. Vamos fazer mais uma questão? Diz assim, ó, o monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido que é ligeiramente menos denso do que o ar. Ele é tóxico para os animais hemoglóbicos, incluindo os seres humanos, quando encontrado em concentrações acima de 35 ppm, quer dizer, partes por milhão. Este gás pode ser produzido pela combustão de combustíveis fósseis, principalmente nos grandes centros urbanos. Determine a entalpia de formação do monóxido a partir das entalpias das reações 2 e 3 a 20 graus e 1 atm, que estão indicadas nas equações termoquímicas a seguir. Então ele quer a entalpia de formação do monóxido, ele quer isso aqui, a partir das reações 2 e 3. Então, galerinha, eu vou ter que analisar as etapas 2 e 3 para poder obter essa primeira aqui, que é a reação 1, tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide para ter maior contato. Foi o que eu fiz. Botei a reação 1 aqui como reação global, certo? E aqui são as etapas. Aí eu vou analisar substância por substância para saber se ela está de acordo com o que eu preciso. Então aqui, ó, o carbono na global, o que é que eu preciso? Eu preciso de 2 mols dele no reagente. Nesta reação, eu tenho ele como reagente, mas só tem 1 mol. Então eu vou ter que multiplicar essa daqui por 2 para satisfazer o primeiro componente. Tá ok? Vamos lá. Oxigênio. Eu tenho tanto oxigênio no primeiro como no segundo. Vamos analisar o monóxido? Ah, o monóxido, ele está como reagente da segunda reação. Mas eu quero ele como produto. Então o que é que eu vou fazer com essa reação número 3? Eu vou inverter. Eu invertendo, eu passo o CO para o produto e satisfaço esse daqui. Vejam que quando eu multiplicar por 2 a primeira e inverter a segunda, toda a reação global vai se manter. Vamos provar isso? Vamos lá. Vamos reescrever aqui ela já com as mudanças propostas. Por exemplo, a primeira eu vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2C mais 2O2 me dando 2CO2. E a segunda eu vou inverter. Passo o CO para o reagente. 2C mais O2. Em relação às entalpias, o que é que acontece? A primeira eu multiplico por 2, que vai me dar menos 788 kJ. E a segunda eu inverto. É só trocar o sinal. Mais 283 kJ. Agora eu vou fazer o somatório para ver se a reação dá certo. Veja aqui, galerinha. Espera aí que eu fiz um pequeno probleminha. Ah, eu inverti a terceira, foi. Então é 2CO2, desculpa. Tá? Então eu olhei para essa de baixo daqui, não foi? Então eu troquei aqui as coisas. 2CO2 me dando 2CO mais O2. Pronto, agora eu corrigi. Então vamos lá, fazendo aqui o cancelamento desse com esse. Perfeito. E aqui eu vou cancelar 2O2 está de um lado com o O2 está do outro. Sobra O2. Então vai ficar assim, ó. 2C mais O2 me dando 2CO. Vejam que ficou de acordo. Ó. 2C mais O2 me dando 2CO daquilo que eu queria. E o ΔH resultante será o somatório desse aqui. Vejam que como um valor tem sinal negativo e o outro tem sinal positivo, eu vou subtrair. E mantenho o sinal do maior valor, que é 788. A resposta disso daqui vai me dar 505 kJ, alternativa A. Beleza, galera? Muito bem. Então, isso aqui é que é lei de Hess, pessoal. O seu trabalho, tá? Nas questões que eu estou passando aí no questionário, é analisar as etapas e organizar as etapas para aquilo que a Global pede. Você vai organizar as etapas ou multiplicando ou dividindo de acordo com o quantitativo ou invertendo de acordo com a posição de reagente e produto, tá? Então esse é o trabalho que você tem que fazer.
É muito simples, pessoal. É meio que um joguinho de desafio. Organize aquelas etapas, aquelas equações, para que quando somadas você obtenha a equação principal do sistema. É bem matemática mesmo isso daí, tá? E para a gente concluir os conteúdos, a gente vai falar agora de espontaneidade das reações. As reações, quando elas acontecem, elas podem acontecer de forma espontânea. São aquelas reações que ocorrem naturalmente. Por exemplo, no organismo de um ser vivo. Aqui dentro só tem reações espontâneas praticamente. Por quê? Porque o metabolismo vai funcionando, tá? De forma espontânea para você se manter vivo. É claro que você precisa se alimentar, né, de comida, como também beber água e como também respirar. Porque esses componentes são fundamentais para manter o seu corpo funcionando. Mas as reações são todas espontâneas. Já algumas outras não são espontâneas. Elas precisam de algum incentivo para poder acontecer. Aqui a gente vai ver a partir de agora, pelo princípio termoquímico, quais são os princípios que revelam espontaneidade. Primeiro vamos falar daquilo que a gente vem utilizando até agora, que é a análise do calor envolvido numa reação. A análise da entalpia. Lembrando que a entalpia é o calor absorvido ou liberado em uma reação. E a gente pode prever espontaneidade analisando a entalpia como um princípio. Vale salientar que as reações que ocorrem com liberação de energia, elas tendem a adquirir estabilidade. Por quê? Porque quanto menor o estado energético do corpo material, mais estável ele vai se encontrar. Então, aquilo que faz liberar o excesso de energia para dar ao corpo um estado energético menor tende a ser espontâneo, tá? Então, ó, ΔH é isso, numa análise prévia, ΔH maior que zero é endo, ΔH menor que zero é exo. Então, o que é que você vem e diz? Que reações exotérmicas tendem a ser espontâneas. Motivo? O estado de menor energia é um estado de estabilidade. E como a matéria procura estabilidade por espontaneidade, a tendência é que os corpos que liberam calor fazem isso de forma espontânea. Agora, um detalhe. Isto não é obrigatório, porque o homem já descobriu, tá, algumas raras reações que, quando se fazem de forma endotérmica, também são espontâneas. Então, a análise que a gente faz da entalpia é que há uma tendência muito à vontade de processos exotérmicos serem espontâneos. Agora, como o homem percebeu que a entalpia não é capaz de dar com exatidão essa espontaneidade, houve então a inclusão de outra grandeza para se medir espontaneidade, que foi a da entropia. O que é a entropia? A entropia é a grandeza física associada ao grau de desordem de um sistema. Vocês sabem que as partículas, tá, na sua intimidade, elas podem estar muito agregadas, que é o estado sólido, mas elas podem estar levemente desagregadas, que é o estado líquido, e elas podem estar muito desagregadas, que é o estado gasoso. Então, essa desagregação gera uma espontaneidade. Tanto que um fenômeno muito fácil de se perceber acontece naturalmente, independente do incentivo de temperatura. Que fenômeno é esse? É a evaporação. Vale salientar que se você pegar um copo com água e deixá-lo parado em repouso em um determinado local, independente da temperatura que ali estiver, a água ela vai aos poucos passando para o estado de vapor. Ela vai evaporando naturalmente. Isso acontece de forma espontânea e é comprovado pela entropia. Por quê? Porque há uma tendência de que quanto mais desorganizado for o sistema, mais espontâneo ele é. Então, sair do líquido para o gasoso é algo espontâneo porque se baseia na entropia. Os líquidos tendem a evaporar. Agora, é claro que quanto mais temperatura você coloca, e temperatura tem um conceito básico de que é o grau de agitação das partículas, mais rápido é o processo de evaporação. Então, como é que a gente vê aqui a entropia? Primeiro, a entropia é representado por ΔS, tá?
ΔS. Beleza? E aí, obedece à equação de estado, entropia final menos inicial, aonde quanto maior a entropia, maior é a desordem. Quanto menor a entropia, menor é a desordem. Aí o que é que a gente afirma? Processos de desordem tendem a ser espontâneos. Tendem a ser espontâneos. Não é obrigatório. Ele tem a tendência da espontaneidade. Beleza, pessoal? Então, agora eu tenho como análise a entalpia, onde exotérmicos tendem a ser espontâneos, e a entropia, onde processos de desordem tendem a ser espontâneos. Todos dois são tendências. Não há uma absoluta verdade sobre isso. E aí, o que foi que a ciência resolveu fazer? Procurar alguma coisa que me afirmasse categoricamente o que era espontaneidade. Quem fez esse trabalho foi nosso querido Hermann Gibbs. Gibbs, ele fez um trabalho teórico, matemático, de analisar, balanceando a entalpia e a entropia do sistema, o que seria de verdade algo espontâneo. E aí, depois de um longo trabalho, muito bem feito, vale salientar, ele descobriu que a energia livre é a energia que o sistema dispõe para realizar trabalho útil. E a partir dele, eu consigo, então, definir o que é espontâneo e o que não é espontâneo. Olhem só aqui a expressão matemática que reúne isso aqui. Vamos lá. O que é... Opa, tem um pequeno detalhe. Aqui não é ΔS, aqui é ΔG. Desculpa. ΔG. Energia livre de Gibbs vem de G. Tá aqui o ΔG, galerinha. Tá certo? Aí o que é o ΔG? É o ΔH menos temperatura multiplicado por ΔS, multiplicado pela entropia. Então essa é a fórmula que você vai utilizar para descobrir a energia livre de Gibbs. E como disse, a energia livre de Gibbs define a espontaneidade com exatidão, porque ele reúne tanto a tendência da entalpia quanto a tendência da entropia. E aí chegou-se à conclusão que toda vez que a energia livre de Gibbs for negativa, é porque o processo obrigatoriamente é espontâneo. Ao contrário, se ela for positiva, o processo é não espontâneo. E para a química, se a energia livre de Gibbs me der uma igualdade a zero, o sistema está em equilíbrio. Fica tranquilo que equilíbrio químico é um dos nossos assuntos no decorrer das nossas aulas. Tá bom? Então, isso ficou definido. Ok? Como é que isso é na prática, Marília? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Diz assim, o óxido de magnésio pode ser obtido a partir da combustão do magnésio metálico de acordo com a equação abaixo. Tá aí a reação. Aí ele diz assim, a formação do óxido de magnésio é espontânea à temperatura ambiente. Entretanto, pode se tornar não espontânea em temperaturas muito altas. Então, é espontânea em temperatura baixa e em temperatura ambiente. Se eu botar muita temperatura, aí a gente vai perceber que a reação não vai ocorrer espontaneamente. Tá? Aí ele vai dizer assim, considerando que para a reação dada, ΔH é menos 600 kJ por mol e a entropia é menos 120 Joule por Kelvin por mol, calcule a temperatura em Kelvin a partir da qual a reação deixa de ser espontânea. Meus amores, vejam aqui. Ele disse para mim, tá um vermelhinho agora para responder essa questão, que a reação deixa de ser espontânea. Isso quer dizer que o ΔG tem que ser maior do que zero. Certo? Ao mesmo tempo, eu tenho que ΔG é ΔH menos T ΔS. Não é verdade? Essa é a fórmula. Eu tenho ΔH e tenho ΔS. Ok? Quem é que eu quero descobrir? A temperatura acima disso que vai deixar de ser espontânea. Então eu vou substituir. Eu tenho 600 kJ negativos. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Está vendo aqui que aqui tem K de quilo e aqui não tem o K de quilojoule? Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ajustar as unidades. Eu vou trabalhar tudo com joule, tá certo? Então vou botar aqui,
menos 600. No lugar do quilo, o que é que eu coloco? Quilo significa 1000 vezes a mais. Então eu boto isso daqui, tá? Menos T, que é o que eu quero descobrir, vezes menos 120, que é, deixa eu botar aqui entre parênteses, maior do que zero. Beleza? Então isso aqui vai ficar como? Menos 600 vezes 10 a terceira, menos com mais, menos com menos dá mais, mais 120t, maior do que zero. Belezinha? Vou pegar aqui e vou passar esse valor para a direita, o que vai torná-lo ele positivo. E vou colocar o 120 aqui embaixo, certo? 600 por 120 dividindo dá 5. 5 vezes 1000 dá 5.000. A unidade usada de temperatura é em Kelvin. A temperatura para ser não espontânea tem que ser maior do que 5.000 Kelvin. Quer dizer, essa reação ela é espontânea, tá? Em temperaturas não só baixas, como também bem elevadas, porque 5.000 Kelvin é uma temperatura de rachar, minha gente. É uma temperatura muito alta, para ela deixar de acontecer, tá? Então foi isso que eu descobri. Então é isso, galerinha. Quero agradecer a vocês aqui, mais esse momentinho, tá? De aula nossa. Vai lá na plataforma, tem um questionáriozinho esperando por vocês. Lembrando que primeiro você baixa o rascunho, tenta resolver o rascunho, assiste bem a aula, pesquisa mais algumas outras coisas que você encontra no seu livro ou também na internet sobre essa parte do assunto, discute com os colegas, pesquisa, vai no fórum perguntar a mim, tá certo? Que para a gente ajudar a resolver o questionário. Lembrando que depois você vai responder o questionário da plataforma, que é aquela que vai registrar a nota. Tá? Eu estendi o prazo aí para que você tenha tranquilidade, mas não deixe para a última hora não, tá certo? Tente respeitar a sua semana de estudo, definindo tudo nessa mesma semana. E outra, não há oportunidade melhor do que tirar 10, porque você tem aí um longo tempo para fazer, tem aí várias fontes de pesquisa para estudar e fazer a questão, tá? Só depende de você. Se esforce, se dedique para poder fazer um estudo de boa qualidade e você se dá bem aí no final do ano para não ter dificuldade em ser aprovado, tá bom? E para finalizar aquele recadinho, estou morrendo de saudade, tá? Muita saudade da sala de aula, muita saudade de vocês, beleza? Mas por enquanto, para resguardar nossa saúde, a gente fica à distância mesmo, ok? Então, beijo no coração, meus amores, um abraço e até a próxima oportunidade.